partir de agora, então, eu quero saudar os irmãos que estão em casa nos assistindo pelo YouTube, com a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua casa, a sua família, todos aqueles que estiverem nos assistindo. Nós já começamos aqui o culto, já tivemos o nosso momento de louvor, de adoração. Agora vamos estar ouvindo a palavra de Deus, vamos estar recebendo aquilo que Deus tem para nós esta manhã. Eu convido você a abrir a palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 16. Provérbios, capítulo 16. Estou dando um tempinho para que você possa achar. Diz assim, Provérbios 16, a partir do versículo 32. Provérbios 16, a partir do versículo 32. Apenas 2 versículos. Melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Até aqui. Santo Deus Pai, fala aos nossos corações, abençoa-nos, Deus, com a tua palavra, Senhor Deus. Vem derramar o teu poder sobre nós, abre o nosso entendimento, Senhor Deus, dos teus propósitos. Ó Senhor, tira de nós, Senhor Deus, tudo, Senhor Deus, que não procede de ti, Senhor Deus. Ajuda-nos, Senhor Deus, a vencer as nossas barreiras, os nossos gigantes. Ajuda-nos, Senhor Deus, a ultrapassar as muralhas, Senhor Deus, que estão muitas vezes diante de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O texto escrito por Salomão, ele fala algo muito interessante. Ele diz: melhor o longânimo do que o herói da guerra. Versículo 32. Melhor o paciente, melhor aquele que tem paciência do que o herói da guerra. Ninguém faz uma guerra sozinho. Ninguém trava uma batalha sozinho. Quem trava uma batalha, quem vai para uma guerra, ele vai com um exército. Ele vai com soldados do seu lado. A batalha é travada, muitos morrem na batalha, muitos ficam pelo caminho, certos problemas, mas no final, quando acontece a vitória, na maioria das vezes, os elogios, os louros, são para o comandante, são para aquele que está à frente. Aquele que está à frente da batalha, aquele que está comandando, geralmente, ele recebe todos os elogios da sua vitória. Aqui, o Senhor está nos mostrando, através de Salomão, um comparativo bastante interessante. A longanimidade para nós, muitas vezes é uma batalha. Muitas vezes é algo muito difícil. Ser paciente em momentos de dificuldade, em momentos que geram ansiedade em nós, é uma batalha muito grande, mas é uma batalha que é travada sozinho. Por isso Salomão faz esse comparativo. Por isso Salomão diz que melhor o longânimo do que o herói de guerra, ou seja,
ele é muito mais vencedor do que o herói de guerra. Porque o herói de guerra, o comandante, aquele que venceu a batalha, ele tinha muitos ajudando a ele. Ele tinha muitos com ele que o levaram a se tornar um vitorioso. Mas se tornar uma pessoa paciente é um trabalho muito difícil. É um trabalho que somente com a transformação que o Senhor proporciona em nós, ele é desenvolvido. Por isso o apóstolo Paulo fala, lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, quando ele fala a respeito, você sabe não? Quando ele fala a respeito de fruto do Espírito, o que ele diz? Fruto do Espírito é o quê? Amor, alegria, paz, benignidade, longanimidade. Ou seja, a longanimidade é uma parte deste fruto, é um gomo deste fruto que é desenvolvida em cada um de nós. Eu e você, depois que passamos a ter uma nova vida com o Senhor, depois que passamos a conhecer a Cristo e eu aceitá-lo como nosso Senhor, nós passamos o quê? A trabalhar essa nossa paciência, porque nós passamos a entender o que é verdadeiramente o amor. E aí começamos a ter paciência com as pessoas, entender o outro lado, entender o que está do lado de lá, coisa que às vezes a gente não conseguia entender. Às vezes a gente tinha aquela ansiedade, não tem que resolver, porque isso tem que ser feito, isso tem que realizar, isso tem que acontecer, isso tem... E aquilo gera em nós uma ansiedade muito grande, e aquilo acaba sendo uma barreira para nós. É mais fácil um líder, às vezes, ele, como um bom líder, ele desponta, ele consegue atingir metas, né? Ele consegue agregar pessoas, ele consegue estabelecer, não é? Uma série de metas para as pessoas, e as pessoas seguem o seu líder, cumprem as suas metas. Ele tem muitas vezes todo aquele grupo nas suas mãos, ele tem o controle daquele grupo com muita facilidade, mas muitas vezes com os seus dentro da sua própria casa, ele não consegue ter domínio, ele não consegue ter paciência, ele não consegue ouvir, porque ele está habituado a ver todos produzirem segundo aquilo que ele quer, mas às vezes dentro da nossa casa nem todos conseguem produzir do jeito que a gente quer, e a gente às vezes não tem paciência com as pessoas, e às vezes a gente entra em choque, e às vezes o casamento fracassa. Por quê? Porque a gente quer estabelecer dentro da nossa casa um ritmo que a gente estabelece lá fora, e às vezes a gente não consegue, e muitas vezes as coisas fracassam. Então esse domínio que Salomão está falando aqui, melhor o longânimo do que o herói de guerra, é o que? Esse trabalho, não é? Passo a passo, esse trabalho que vai acontecendo na vida. Paulo passou por essa fase na vida dele. Paulo era um perseguidor de cristãos. Paulo era um homem truculento, era um homem difícil, era um homem que mandava prender, mandava bater, mandava até matar. Mas depois que ele teve um encontro com o Senhor, ele se transforma, ele se torna uma nova pessoa. E diz o texto, se você puder abrir comigo, que vale a pena abrir para você ver, Filipenses capítulo 4. Paulo ele fala, e Paulo nas suas cartas, ele sempre tem essa palavra com relação a paciência e contentamento, não é? São palavras que caminham juntas, não é? A pessoa que tem contentamento, ela se torna uma pessoa paciente. A pessoa que tem contentamento, ela é uma pessoa muito mais
como é que eu vou dizer, satisfeita consigo mesmo, do que aquelas que não conseguem nada para elas, está bom, nada para elas está a contento. Então, Paulo diz assim, olha, para os Filipenses, no capítulo 4, versículo 10, ele diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas nos faltava oportunidade. Paulo começa a reconhecer o cuidado que os filipenses tinham com ele. Ele começa a externar aquele carinho dos filipenses. Os filipenses, a igreja de Filipos era uma igreja de limitações financeiras, mas era uma igreja que abençoava Paulo, que ajudava o ministério de Paulo. Era uma igreja que se preocupava com Paulo, né? Ele diz aqui: digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Olha a questão do contentamento. Ele foi trabalhar. Paulo era um homem que tinha posses. Paulo era um homem, poderia dizer naquele tempo, um homem rico. Paulo era um fabricante de tendas. E todo mundo naquele tempo morava aqui, na maioria das vezes em tendas, não é verdade? Então Paulo devia ser um empresário muito bem sucedido. E ele larga tudo para servir a Deus. E ele diz o quê? Ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. E ele diz: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E aí ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. E aí ele entendeu que todas essas coisas ele passou a receber naturalmente, porque o Senhor lhe fortalecia em toda e qualquer situação. Se ele estivesse passando um momento de fome, tudo bem, Deus proverá. Se ele estivesse passando um momento de escassez, ou seja, falta de tudo bem, Deus vai fazer. Mas também se ele tivesse um momento de abundância, tudo bem, ele continuava sendo a mesma pessoa, porque havia um contentamento, havia como eu vou dizer assim, uma satisfação no Senhor. O que eu quero dizer para você, meu irmão, que o que Deus faz conosco, o fruto do Espírito é algo, e essa palavra vai muito diante dessa parte da Bíblia, não é? A questão do fruto do Espírito. Ela mostra que quando nós somos pessoas pacientes, quando nós somos pessoas que nos dominamos, não é? Dominando a situação, somos pessoas que conseguimos superar muito melhor as dificuldades e avançar em meio às dificuldades. Volta lá no texto que nós estávamos, lá em Provérbios capítulo 16. Ele agora fala de quê? E o que domina o seu espírito do que toma uma cidade. Ou seja, aquele que domina o seu espírito, ele é muito melhor do que o domina toda uma cidade. E esse espírito aqui é espírito com letra minúscula. É o espírito do homem, é o espírito de cada um de nós, não é o Espírito Santo. É o meu espírito, é o espírito humano. Então, o que eu quero dizer para você? É a nossa, vamos dizer assim, para ficar mais fácil da gente entender, é a nossa carnalidade. Não é? É a nossa carnalidade. Quando o homem domina, não é? Ele diz aqui, o que domina o seu espírito, melhor do que o domina uma cidade. Mais uma vez, como eu estou falando para você, domina o seu espírito. Ele está falando aqui de domínio próprio. Ele está falando aqui de um outro fruto do espírito. Como é difícil dominar o espírito. Como é difícil
essa nossa capacidade de dizer: até aqui você vai, daqui para lá Deus não aprova. Como é difícil isso, como é difícil dominar nossas emoções, como é difícil dominar nossa ansiedade, como é difícil dominar nosso medo. O medo é uma coisa que muitas vezes toma a nossa vida, que nos deixa tão aterrorizados que a gente perde a capacidade de raciocínio. A gente não raciocina mais. A gente começa a entrar numa situação de desespero tão grande que somos dominados por ele. Então Salomão está falando aqui, o que domina o espírito, o que domina uma cidade. O que está falando aqui para nós é que nós temos que aprender a dominar o nosso espírito. Mas até que ponto? Até que ponto? Uma das coisas que nos atrapalham muito, e eu vou dar um exemplo aqui, biblicamente falando, é a nossa autossuficiência. Eu poderia dizer que é a nossa soberba. A nossa soberba é algo que nos, muitas vezes, destrói. Muitas vezes a nossa soberba faz com que a gente caia. Essa nossa autoconfiança, ela nos é prejudicial. E eu vou dar um exemplo aqui para você, na Bíblia, de algo que aconteceu, e eu quero que você entenda o que eu vou estar falando para você. Eu entendo perfeitamente tudo que as pessoas estão vivendo, todo o medo que as pessoas estão vivendo. Mas eu entendo perfeitamente a posição dos pastores. E eu gostaria muito que você entendesse a posição dos pastores. Os pastores têm feito um chamado para que as pessoas venham para a igreja. Desde que as igrejas passaram a ser abertas, os pastores começaram a convocar para que as pessoas viessem para a igreja. E isso é uma coisa muito importante. Isso é uma coisa que, se a gente não prestar atenção, a gente começa a banalizar o sagrado. A gente começa a achar que a gente não precisa da igreja. A gente começa a achar que a gente tem condição de orar a Deus somente sozinho, sem a necessidade da igreja, sem a necessidade do pastor, do líder religioso. Nós começamos a achar que somos autossuficientes, começamos a descuidar nessa questão, começamos a achar que podemos frequentar a igreja assistindo mensagem no YouTube, começamos a achar que não precisamos estar na congregação. E como eu falei no início, a igreja é um corpo. O apóstolo Paulo deixa isso muito claro para nós. E o corpo, quando fica uma parte fora do corpo, ela não sobrevive, ela apodrece. Se você pegar esse braço arrancado do corpo, ele apodrece. Nós precisamos da presença do líder espiritual. Nós temos o pastor levantado para quê? Para ser boca de Deus na sua vida. O pastor, o sacerdote, ele tem um papel. E isso não pode ser esquecido, não pode ser deixado de lado. Nós não podemos achar que nós podemos ser crentes ou cristãos dentro da nossa casa somente. O rei Uzias nos dá um exemplo muito interessante. Eu queria que você agora fosse lá no livro das Crônicas, segundo livro das Crônicas. Segundo livro das Crônicas, eu queria que você lesse comigo. Capítulo 26. Todos acharam? Diz assim, 2 Crônicas 26, versículo 3. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe,
Jecolias de Jerusalém. Diz o versículo 3: ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias seu pai. Mas no versículo 5 diz algo que eu quero que você fique bem ligado nisso. Ele diz assim: propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez o quê? Prosperar. Ou seja, Uzias, ele buscava a Deus, ele fez o que era reto diante de Deus, ele buscava a Deus. Ué, pastor, mas o que isso tem a ver então? Você está falando uma coisa, não é? Você está falando aquilo que você já falou, é verdade. Uzias buscava a Deus, eu acho que todos nós devemos buscar a Deus, e tenho certeza que quando você na sua casa assiste uma mensagem no YouTube, você está buscando a Deus. Eu tenho certeza que quando você está na sua casa, que você dobra o seu joelho, ora a Deus, você está buscando a Deus. Isso está errado? Não, isso está certo. Você está fazendo o que realmente deve. Mas o que eu estou falando para você é que nós não podemos deixar o nosso coração achar, nós temos que dominar o nosso espírito, achando que nós não precisamos do líder, não precisamos do pastor, não precisamos do sacerdote, não precisamos estar na congregação reunidos para receber a palavra. Esse é o nosso problema. O nosso problema é que o nosso espírito ele é muito acomodado. O nosso espírito muitas vezes ele quer saber de quê? De conforto. O nosso espírito busca conforto para nós, busca prazeres para nós. E é muito fácil você estar em casa, você acorda, você liga a televisão num sábado de manhã e assiste o pastor Marco Antônio Peixoto, você assiste o pastor Silas Malafaia, você assiste o pastor, e você começa a dizer assim: bom, eu já estou alimentado. Mas você está debaixo de uma autoridade espiritual, você tem um ministério, você está debaixo da autoridade do seu líder espiritual, e isso é importante. Isso no mundo espiritual tem toda uma diferença. Aquele pastor não te conhece, ele não ora pela sua vida, mas o seu pastor, o seu líder espiritual, ora pela sua vida. Os seus líderes espirituais, eu, pastor Abano, oramos pela sua vida. Vocês estão debaixo do ministério. Essa soberba em nós, me desculpe, isso não é uma ofensa, não é? Essa soberba que eu quero dizer é essa autossuficiência do espírito nosso, do espírito humano, faz com que a gente relaxe. Eu passo 3 meses, e isso nós temos que entender que é uma artimanha muitas vezes do inimigo. Eu passo 3 meses em casa, sentado no sofá assistindo a pregação, quando eu descubro que eu tenho que me levantar, acordar cedo, tomar banho, vir para a igreja e assistir o culto, chego quinta-feira, vim do trabalho muitas vezes cansado, vim para a igreja novamente, isso em nós já gera um cansaço natural, e a gente acaba achando: não precisa não, eu oro em casa e está tudo bem. Mas olha o que acontece com Uzias. Diz a palavra de Deus, vai no versículo 16: mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressão contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Aí, o que aconteceu? Uzias, já se achando aquele homem que orava a Deus, e Deus fazia prosperar, orava a Deus, e Deus realizava as coisas na sua vida, começou a achar que ele estava assim com Deus, que não precisava mais de ninguém, que ele mesmo poderia queimar o incenso, ele mesmo poderia fazer a sua oferta ao Senhor. Mas isso é atributo do sacerdote. Diz o texto, porém, versículo 17: porém o sacerdote
Azarias entrou após ele, e 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para esse mistério. Sai do santuário, porque transgrediste, nem será isso para a honra tua da parte do Senhor. Versículo 19 diz assim: então Uzias se indignou, tinha um incensário na mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Ou seja, ele já tinha um incensário nas mãos. Ele já tinha tomado para ele uma autossuficiência tão grande que ele ignorava os sacerdotes. Ele mesmo oferecia o incenso. O que é oferecer o incenso? O que é queimar o incenso? Você lembra que no tabernáculo havia a mesa do incenso, onde o sacerdote entrava ali e queimava o incenso. O que é queimar o incenso? O que é um incenso na casa de Deus? O incenso na casa de Deus é tudo aquilo que é oferecido em oração por um grupo, apresentado ao Senhor pelo sacerdote. A oração que a igreja fazia, o sacerdote recebia, queimava um incenso para que aquele incenso subisse e chegasse diante do Senhor. Somente o sacerdote podia fazer isso. Aqui, quando nós oramos, quando a igreja se reúne, nós estamos no louvor, nós estamos na nossa adoração, e o que acontece? O que o pregador faz? O que o pastor ou a pastora que estiver aqui faz? Senhor, recebe esta oração como que? Aroma agradável, que chegue diante do teu trono. Isso é oferecer o incenso ao Senhor. E só o sacerdote pode fazer isso. Só o sacerdote, mais ninguém. O que eu quero dizer para você, meu irmão, é que nós temos que ficar atentos a toda armadilha que o inimigo coloca às vezes no nosso coração, para fazer com que nós nos afastemos da presença de Deus, nós venhamos a nos distanciar de Deus, esfriar o nosso coração para as coisas de Deus. Nós temos que aprender, como Salomão diz assim: melhor é o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Ele está dizendo que nós temos que dominar o nosso espírito. Volto a dizer, o nosso espírito nos leva a quê? A sempre ao descanso, a sempre às facilidades. O nosso espírito não quer que a gente saia, que a gente venha aqui, que a gente ande. Tem pessoas que andam muito, né, para chegar até aqui. Tem pessoas que estão com dificuldade, que estão até com a saúde muitas vezes abalada para chegar aqui. É difícil. Mas todo esse esforço nosso é reconhecido pelo Senhor. Toda essa vontade, todo esse desejo teu de apresentar o vosso corpo como sacrifício vivo ao Senhor, isso agrada a Deus. Então nós temos que ficar atentos a qual é a conspiração que existe por trás, porque, irmãos, nós temos que olhar com olhos espirituais. E o pastor, o homem de Deus, aquele que é a boca de Deus para a sua vida, ele começa a orientar, a abrir os seus olhos espirituais, porque se eu, antes de receber a unção, enxergava até aqui, Deus com a unção me deu o direito de enxergar até ali, um pouquinho mais. Um dia, diz a palavra de Deus, veremos como o que? O espelho, não é? Hoje vemos o que? Obscuramente, diz a palavra de Deus. Por que Paulo fala isso lá em Coríntios? Que vemos obscuramente, porque hoje nós olhamos as coisas e vemos como eles viam em espelhos. Espelhos o quê?
quê? Os espelhos eram de bronze polido. E quando eles olhavam a imagem, eles viam a imagem torta, a imagem distorcida. Mas um dia no céu veremos o que? As coisas claramente. E nós vamos entender toda essa manobra que existia no mundo espiritual para tentar nos afastar da presença de Deus. Eu conversava no outro dia com uma irmã, eu falei assim, não, minha irmã, tudo bem, não sei o que. Ela ligou para mim, eu falei, e aí, você participou da Santa Ceia ontem, que nós fizemos pelo YouTube? Ela, pastor, eu estava sem internet. Eu falei, puxa, não participou? Ela falou, pois é, eu estava sem internet, não consegui. Mas eu vi a palavra, o que na mesma hora me veio um medo muito grande. Sabe por quê, meus irmãos? A Santa Ceia é um memorial, não é verdade? O memorial é o quê? É você relembrar todo o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, para que nós fôssemos o quê? Salvos, livres da condenação do pecado, e recebêssemos aqueles que aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador, a salvação. Foi na cruz que tudo aconteceu. Então, quando nós fazemos a Santa Ceia, quando nós realizamos esse memorial, nós o quê? Nos reportamos aonde? A cruz. Nós voltamos lá atrás. Nós morremos novamente com Cristo e ali pedimos perdão dos nossos pecados e somos renovados. Deveríamos participar da Santa Ceia todo dia, não é? Relembrando todo o sacrifício de Cristo, não é? É por isso que quando Jesus vai lavar os pés de Pedro, o que Pedro diz para ele? Não, Senhor, que isso? Não precisa lavar meu pé, não. Jesus fala para ele o quê? Se eu não lavar teus pés, tu não tens parte comigo. Não é? Jesus não fala isso para ele. Por quê? O lava-pés significava o quê? A purificação diária. Nós precisamos dessa purificação diária. A Santa Ceia é uma forma de, pelo menos uma vez por mês, nós nos lembrarmos lá do tempo da cruz, do momento que Jesus foi na cruz, morreu na cruz por perdão dos meus pecados, e nós lembrarmos que precisamos dessa lembrança sempre em nossa mente, de que Cristo morreu por mim, derramou o sangue dele para perdão dos meus pecados. E quando eu começo a dizer assim, não tem problema não participei da ceia não tem problema, como é que eu vou fazer isso? Poxa, eu vou ter que comprar um suco de uva, imagina, vou ter que ver o pão, não vou participar, eu vou assistir o culto e tudo bem, outro dia eu sei. Sabe o que eu estou dizendo para Deus? Senhor, eu não tenho parte contigo, porque a ceia é o que? É o momento que você relembra o sacrifício de Cristo, não é? E participa com Ele, não é? Você tem parte com Ele no sangue derramado. Então, meus irmãos, o que eu quero pedir a você esta manhã, o que eu quero pedir a você que está me ouvindo, é que você entenda. Virão dias, virão meses, e esse vírus vai continuar por aí pairando. Falava-se em pico da doença em maio, falava-se em junho, mas já chegaram à conclusão que o pico não chegou. Eu não estou querendo estimular ninguém a cometer nenhum tipo de loucura, eu sempre falo isso. Nós temos que nos preservar, nós temos que nos guardar. Todos que estão aqui estão de máscara, todos aqui passaram, limparam a sua mão com álcool gel, todos têm acesso aos sanitários para lavar suas mãos, tem sabonete nos sanitários, todos têm, mas eu não posso me acomodar na situação, porque vai bater dezembro e esse vírus vai estar aqui e as pessoas vão estar na rua andando de máscara, e se eu ficar com medo, se eu não dominar o meu espírito, se eu não tirar esse medo de mim, sabe o que vai acontecer? Eu vou me distanciar cada vez mais de Deus e vou começar a achar que o fato de eu assistir o culto no YouTube, eu estou com tudo resolvido, estou com tudo em dia. Meu irmão, não é isso.
Deus permitiu isso durante 3 meses que a igreja esteve fechada. A partir do momento que a porta da igreja está aberta, eu tenho que me empenhar para estar na presença de Deus, dentro da casa dele, porque eu faço parte de um corpo, e esse corpo não sobrevive cada um para um lado. Eu tenho certeza, e vou falar isso todas as vezes que eu tocar nesse assunto. Se Deus não permitiu que eu pegasse coronavírus no mercado, no meu trabalho, porque eu não fiquei sem trabalhar um dia durante toda a pandemia, trabalhei todos os dias da pandemia. Se Deus me guardou durante todo esse tempo, Deus vai me guardar dentro da casa dele, porque eu sei o Deus que eu sirvo. Nós temos que, irmãos, fazer a nossa parte. O povo de Deus foi perseguido a vida inteira. O povo de Deus, quando a igreja primitiva começou, era ameaçado de morte, era ameaçado de apedrejamento. O apóstolo Paulo matava cristão. Estevão morreu aos pés do apóstolo Paulo. E todos faziam a obra nas casas. Por que nós vamos ficar fugindo? Por que nós vamos ficar nos escondendo? Eu louvo a Deus pela sua vida que está aqui. Eu louvo a Deus pela sua coragem. Você faz parte dos 300 de Gideão, que não olharam para a situação. Eu louvo a Deus pela sua vida. Eu entendo que o espírito nosso, o nosso espírito, muitas vezes está dizendo para nós: mas é perigoso, não deve, por isso, não aquilo. Quem sabe, pode ser que aconteça. Meu irmão, Deus está com os seus anjos acampados ao nosso redor, e se nos livrou durante todo esse tempo, haverá de continuar nos livrando, em nome de Jesus. Não vamos viver aprisionados, não vamos permitir. Ele está dizendo aqui: melhor é o que domina o seu espírito. Se o seu espírito diz para você que você tem que ficar com medo, que você tem que se esconder, pois Deus está falando hoje para você: enfrente o problema, se apresente diante do Senhor, porque Ele vai te guardar e vai te livrar de todo o mal, onde quer que você esteja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nosso Deus é um Deus vivo, não é homem para que minta. Assim como Ele guardou o seu povo, assim como Ele livrou o povo quando saiu do Egito, como eu preguei aqui na última quinta-feira. Veja que maravilhas o Senhor fará diante de vocês, e as maiores maravilhas aconteceram no deserto. Quando o povo falou para Moisés: puxa vida, será que não havia sepultura lá no Egito para que a gente morresse lá? Eram 2 milhões e poucas de pessoas. Será que não tinha 2 milhões de sepultura lá para a gente ser enterrado lá? Fizeram com que a gente viesse morrer aqui no deserto? Só morreram aqueles que não creram. Os que não creram morreram todos no deserto. Só 2 chegaram, e mais a geração desses que nasceram durante os 40 anos. Que foi quem? Josué e Caleb. Daquele povo que saiu do Egito, Josué e Caleb pisaram na terra que Deus tinha prometido. O resto, só a geração daquele povo é que conseguiu chegar, que aprendeu a crer no Senhor Deus. Vamos aprender a crer nas promessas de Deus para nós. Somos corpo de Cristo. Não podemos viver separados. Não podemos viver cada um para um lado. Deus quer eu e você de mãos dadas. Porque orando juntos, estaremos intercedendo por esse país que está sendo entregue completamente aos cuidados de seitas demoníacas, aos cuidados de situações que só a misericórdia de Deus, de mentiras, de perseguições, estamos vendo coisas terríveis. Nosso país precisa de oração, nossos governantes precisam de oração. Estamos vendo o país entregue nas mãos de corrupção. Quantas mortes tiveram? Eu falava hoje com a pastora pela manhã. Quantas mortes existiram aqui no Rio de Janeiro? Não foi por causa do coronavírus, não. Foi por causa dos aparelhos que não chegaram nos hospitais. Foi por causa que as pessoas não tiveram tratamento adequado. Que a minha sogra tem 88 anos e teve coronavírus. Foi para o hospital, ficou internada no CTI e está viva. Não só porque Deus guardou, mas porque havia tratamento, porque era hospital particular.
Eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que nós temos que entender o mecanismo das coisas. Estão tentando nos afastar da presença de Deus, estão tentando nos amedrontar, estão tentando deixar o nosso espírito cada vez mais abalado, cada vez mais inseguro. E o que isso está fazendo? Está fazendo com que as pessoas não tenham mais paz, não tenham mais prazer, estão enterradas dentro das suas casas, apavoradas, como pessoas, vai com Deus, querido, Deus abençoe, como pessoas que estão vivendo encarceradas. Por quê? Porque tem medo, porque o seu espírito dominou de uma forma tal que elas não conseguem avançar. Deus hoje te trouxe aqui, porque Ele não só quer mudar nossa vida, não só quer nos alavancar, mas quer que sejamos atalaias de Deus para orientar essas pessoas que estão sem direção, estão abrindo mão de estar na presença de Deus, para estar olhando para a televisão, para vendo notícias que cada vez os assustam mais, cada vez deixam mais preocupados, porque é isso que o inimigo quer fazer com a gente, nos assustar. Então, quando Salomão diz, melhor é o engano do que o herói de guerra e o que domina o seu espírito, do que toma uma cidade, existem pessoas sim, que têm força para tomar uma cidade, para chegar e dominar situações com maior firmeza, mas que se dobram diante de um vírus, que anulam a ação de Deus, são capazes de negar, estar na presença de Deus, estar na casa de Deus, estar recebendo a palavra na casa, estar em comunhão, estar intercedendo por aqueles que estão fracos, para poder estar sentado assistindo no YouTube. Deus quer que o seu povo esteja em movimento. Como eu falei há 2 semanas atrás, quando eu fui cortar o cabelo, a loja de material espírita, havia 19 pessoas na fila para fazer compra e pagar com cartão de crédito os trabalhos de macumba feitos. E o povo de Deus está se escondendo no sofá. Não vamos fazer isso. Vamos para a guerra, vamos sair em campo, vamos orar, vamos estar juntos, vamos clamar a Deus. Vamos, igreja de Deus, vamos derrotar essa ação do inimigo, para que a igreja cresça, para que a igreja volte a ser fraca. A igreja foi abalada, a igreja foi, como eu vou dizer, atingida fortemente com essa pandemia. Porque quando aquela porta se fecha, Satanás diz assim, eu venci. Não vamos permitir isso. Em nome de Jesus, vamos ficar de pé. Eu quero orar com você. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar. Nós queremos te agradecer, Senhor Deus, pela oportunidade que tu nos concede, Senhor Deus, de levar a tua palavra, Senhor Deus, através da internet, Senhor Deus. Nós queremos te agradecer, Senhor Deus, pela presença dessas pessoas que estão aqui reunidas em oração. Aqueles que estão intercedendo, talvez por aqueles que não têm força, que tiveram o seu espírito dominado pela ação do medo e não conseguem dar um passo de fé, de entrar na tua casa. Pai de amor, eu te peço, Senhor Deus, vem trazer força a todos eles. Vem nos dar força, Senhor Deus. Vem nos dar direção, Senhor Deus. Vem nos mostrar verdadeiramente, Senhor Deus, aquilo que tu nos quer mostrar. Vamos guerrear, Senhor. Queremos guerrear contigo, Senhor, à nossa frente. Tu és o nosso estrategista. Tu és o nosso general de guerra. Tu és o leão da tribo de Judá.
e contigo vamos vencer. Contigo a tua igreja haverá de ser forte. Contigo, Senhor Deus, a tua igreja haverá de voltar, Senhor Deus, e clamar, sair marchando em alta voz, porque quando o povo chegou diante do mar, quando o povo chegou diante da dificuldade de um mar intransponível, de um mar que não tinha a menor condição para que, Senhor, aquele povo pudesse avançar, a tua palavra para o teu servo Moisés foi: diga ao povo que marche, pois tu está falando esta manhã para o povo. Diga ao povo que marche na direção, Senhor Deus, da vitória, na direção, Senhor Deus, que vai, Senhor Deus, mudar a vida, Senhor, desta nação. Esta nação precisa em oração. Esta nação, Senhor Deus, precisa deste povo reunido, Senhor, em teu nome, intercedendo. Que tu possas, Senhor Deus, interceder por esta nação, que tu possas interceder pelos nossos governantes, Senhor Deus, mostrar a tua direção, Senhor Deus. Oh Pai, mostra a direção para o nosso presidente, para os nossos prefeitos, os nossos governadores, Senhor Deus. Eu te peço, Senhor Deus, mostra a direção para que esses homens, Senhor Deus, façam não aquilo, Senhor Deus, que o seu Espírito manda, Senhor, mas aquilo que o teu Espírito Santo manda, Senhor Deus. Só Ele tem a saída, só Ele tem a direção para nós, Senhor. Nós te louvamos, Senhor Deus, por esta oportunidade, te agradecemos pelo teu povo reunido. Eu te peço, Senhor Deus, venha alimentar este povo com a tua palavra, que a tua palavra, Senhor Deus, seja, Senhor Deus, um alimento nosso, Senhor, para a nossa semana, que saiamos daqui revigorados, renovados, Senhor Deus. Toma cada necessidade aqui da tua igreja, desse povo, Senhor Deus, das lutas, Senhor, que cada um tem passado, desse povo que está em casa nesse momento, que estão lutando, que estão tentando, muitas vezes, Senhor Deus, que estão sendo, Senhor Deus, assustados, Pai. Oh Pai de amor, eu te peço, Senhor Deus, existem coisas que são mais fortes que nós. Eu te peço nesse momento a ação do teu Espírito, Senhor, trazendo um renovo, trazendo força, Senhor. Sabemos que a nossa luta não é contra pessoas, não é contra o povo, mas contra o Espírito que atua, Senhor Deus, tentando nos abater, tentando nos tirar da batalha, Senhor, tentando, Senhor Deus, nos abater, Senhor Deus, de forma a nos colocar prostrados e assustados. Eu te peço, Senhor Deus, vem nos dar a direção, vem, Senhor Deus, nos trazer, Senhor Deus, para a batalha, porque somos o teu exército, Senhor Deus, somos o exército de Cristo, Senhor Deus, e estaremos pelejando, estaremos firmes e fortes, Senhor, contigo à nossa frente, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Toda a honra seja dada. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero que você entenda a nossa posição, minha posição, da pastora Vânia. Nós não queremos trazer ninguém para a doença, nós não queremos trazer ninguém para a derrota. A nossa vitória, sim, é que está em Cristo. Se nós estamos buscando a Cristo, nós viemos da casa de Deus para estarmos juntos em oração, para estarmos em concordância de oração. Quando duas ou mais pessoas concordarem em oração, eu estarei ligando tudo que se ligarem aqui na terra, estarei ligando no céu, e tudo que desligarem aqui na terra, estarei desligando no céu. Quando existe concordância dentro do centro da vontade de Deus, as coisas acontecem, meus irmãos. E eu tenho certeza que cada um aqui quer o bem para o outro, cada um aqui certamente está intercedendo pelo outro, ainda que não sabe o problema. Eu muitas vezes não sei o problema de vocês, mas no momento em que eu falo: Senhor, toma o problema nas mãos do teu servo fulano, toma o problema da tua serva fulano, o Senhor tem o atributo da onisciência, Ele sabe o teu problema. Eu não sei, mas Ele sabe. Mas eu estou intercedendo por você, eu estou colocando o teu nome ali no altar do Senhor. Nós precisamos do sacerdote. O sacerdote é importante. Você está debaixo de uma autoridade espiritual. Essa autoridade espiritual foi concedida por Deus. Ela não pode ser banalizada. Uzias ficou doente porque banalizou a autoridade do sacerdote. Uzias veio a falecer porque banalizou, porque achou que podia pegar um incensário e oferecer o incenso para Deus. Para tudo tem um propósito. Deus não levantou homens para estar à frente das igrejas à toa.
E as igrejas são um local onde o povo de Deus se reúne, onde o corpo de Cristo sobrevive. Que Deus abençoe a sua semana, que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar, Senhor, meu Deus e meu Pai. Obrigado por esta manhã na tua presença. Obrigado pela tua casa, Senhor. Obrigado por essas portas abertas, Senhor Deus. Obrigado por essas pessoas que tu trouxe aqui, Senhor Deus. Oh, Pai de amor, obrigado, Jesus. Leva-nos agora para casa, guardados pela tua mão de poder. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as maravilhosas consolações do Espírito Santo estejam sobre cada um de vocês, meu irmão, minha irmã, sobre toda a tua família. Deus abençoe a todos. Até a próxima. Até quinta-feira, se Deus quiser, em nome de Jesus.